Sejam bem-vindos aqui ao Centro Espírita Irmã Sheila, nossos irmãos encarnados e também nossos irmãos desencarnados. Também damos as nossas boas-vindas aos irmãos que nos assistem pelas redes sociais, Instagram e YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre inicialmente a gente gosta de lembrar a questão do celular, para a gente colocar no silencioso ou no modo avião ou desligar, para que assim a gente possa ter a concentração máxima e lembrando sempre que o silêncio é uma prece. Temos a nossa venda de livros na recepção que ajudam na manutenção dessa casa bendita. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio ou contribuinte efetivo da nossa casa. Mais informações na recepção. Estamos com o retorno das nossas atividades, lembrando o Evangelho Terapia, um novo dia. Estamos às quartas-feiras, iniciando já esse ano, já na nossa primeira quarta-feira de março, sempre às 19 horas, todas as quartas-feiras. As palestras continuam no mesmo dia, aos sábados, a partir das 18h30. Lembramos também do início dos nossos estudos, que já retornam agora neste sábado, dia 7, para se inscrever, basta entrar em nossas redes ou presencialmente aqui na recepção. As pessoas que estão em tratamento de basta lembrar de passar na recepção para confirmar sua continuidade do tratamento. E o nosso atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 18h30. Vamos fazer agora a leitura do livro Minutos de Sabedoria, do item 215. Não fique triste, procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que a você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai todo compreensivo aqueles a quem você ama e ame-os você também. A nossa palestra de hoje é com o nosso irmão Jefferson, que tem como tema a dor e o sofrimento como instrumento de aprendizado. E vamos agora fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os seus olhos para que assim a gente possa ter uma conexão maior com Deus, nosso Pai, Cristo Jesus, nosso irmão, a espiritualidade que nos acompanha, a equipe espiritual desta casa, e que assim possamos, com as vibrações elevadas, receber de forma alegre, de forma acolhedora as palavras do Cristo, que serão proferidas por nosso irmão Jefferson. Pedimos ainda que Maria de Nazaré o abençoe e que ele possa assim repassar as mensagens necessárias a cada um pessoalmente, que toque os nossos corações e que assim possamos levar para o nosso dia a dia todo o amor aqui recebido, através das nossas práticas, através de nossas ações, através de nossos gestos. Cristo Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, permanece conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Boa noite para mais um Evangelho Terapia na quarta-feira. E hoje em especial um evangelho que para mim é um dos mais primordiais que se tem dentro do evangelho. Todos são, mas para nós que ainda estamos nesse mundo de prova e expiação, nessa jornada bendita que Deus nos dá,
saber que a dor e o sofrimento não é por acaso. Ela também serve como instrumento de aprendizado. E o Evangelho de hoje nos traz uma passagem de Mateus, que é o capítulo 5, versículo 4, que é muito bem conhecida por todos nós, que é o bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E é incrível, né? E também chega a ser um pouco contraditório. Como é que é bem-aventurado uma aflição que vai ser consolada mediante um processo de dor? O Cristo nos coloca isso. Então, a gente hoje vai estar conversando sobre esse processo de contradição, mas ao mesmo tempo de renovação. O Espiritismo traz para nós uma visão mais ampla para esse processo de bem-aventurado os aflitos, onde nós podemos adentrar no pensamento mais crítico, tirar aquele processo de dor, de sofrimento, castigo. Eu estou sendo castigado. Se eu estou sofrendo, é porque eu estou sendo castigado. Se eu estou com dor, é porque eu estou sofrendo, estou também sendo castigado. Sempre associar a dor ou sofrimento que estão passando em algum momento da nossa vida ao castigo. E o Espiritismo vem nos ensinar que não. Que esse processo ele serve de crescimento, ele serve de instrumento, ou seja, ele é sempre contínuo. Como a gente tem um processo contínuo de crescimento, por fato de nós sermos, por fato de nós termos a encarnação na nossa vida, que Deus nos dá, que é o processo que o Espírito vem várias vezes para poder reajustar as suas imperfeições, e nesse caso, aflições. E dentro dessa linha de pensamento, a gente nos coloca na seguinte situação: aflição. Por que aflição? Veja, Deus é o que? Justo e bom. Logo, a justiça da aflição. Então Jesus traz essa linguagem para nós de ensinamento como uma justiça detida que Deus nos dá ao processo de aflição que estamos passando. Aí tem também, até mesmo lá no capítulo 5 do Evangelho, que ele nos traz o seguinte: as vicissitudes da vida são de duas espécies, veja, ou seja, de duas espécies. Uma tem sua causa na vida presente, a outra fora desta vida. Então a gente analisa: por que eu estou sofrendo agora? Agora, enquanto encarnado, o que é que foi que eu fiz? O que é que eu devo ter feito nesta vida agora? Esse sofrimento que eu estou passando, eu procurei? Porque quando nós começamos a analisar dessa forma, começamos a transformar o problema em uma situação que pode ser resolvida e não deixando aquele problema cada vez mais difícil. Então ele traz isso. Então, nessa vida aqui, o que foi que eu fiz para estar sofrendo? Ou o que foi que eu fiz para estar com essa dor? Se no momento que você faz essa análise, você descarta alguma coisa que você fez na vida que você está encarnado, então você já logo pensa: logo, eu devo ter feito algo em outras vidas que eu estou resgatando. Eu preciso resgatar. Eu preciso resolver. Então, nessa linha, a gente tem como muitas dores que nós temos são consequências. Veja, consequências naturais de nossos atos atuais. Ou seja, é natural. A gente tem que sair dessa linha de vítimas, né, que a gente vai ver se coloca tanto no papel de vítima,
que a gente entra nas emoções de dor e sofrimento, e a gente fica cavando aquele buraco, e cada vez mais vai doendo, cada vez mais vai sofrendo. E quando a gente olha para o problema e vemos que é natural passarmos por aquilo ali, e a gente lembra logo: que planeta é esse que eu estou? Esse planeta é um planeta que é de provas e expiações. Então, se é um planeta de provas e expiações, eu devo estar passando por alguma prova para eu progredir. E que expiação é essa que está me fazendo sofrer? Ou seja, são consequências. A espiritualidade nos traz como consequências naturais. Outras têm origem em experiências anteriores. Ou seja, aí a gente vem aquele processo, né? Eu vou pensar: se as consequências naturais que eu fiz, vamos dizer que eu fiz alguém da minha família sofrer, falando algo que não era para ser falado, então ficou a família contra a minha pessoa, então está um sofrimento, está uma dor ali generalizada, então algo que eu fiz atualmente, então teve uma consequência. Mas se eu estou sofrendo e eu não estou vendo como é que é, então eu vou buscar lá atrás. Peraí, então essa experiência que eu estou passando agora deve ter sido uma situação que o meu espírito precisa resgatar. E veja como isso é consolador, porque a gente tira nós de uma visão fechada de si, tira nós de uma visão egocentrista, ou seja, muito orgulho, só pensando em mim. Não, eu pensaria agora em um todo. Lá no livro dos Espíritos, na questão 258, Kardec é muito cirúrgico numa pergunta em relação a essa questão de dores e aflições. Ele pergunta à espiritualidade: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão de que lhes sucederá no curso da vida terrena? Resposta dos Espíritos: ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ou seja, nada na nossa vida é por acaso, tudo tem finalidade educativa. Agora sim, devemos pensar: se eu estou podendo escolher, é porque o meu espírito já tem um grau de conhecimento, já tem um grau evolutivo para poder escolher. Porque tem outros casos que a gente vem compulsoriamente, mas isso aí é para outra conversa. Mas quando a gente começa a pensar que nós temos o livre-arbítrio, escolhemos o que a gente está passando, nós puxamos a responsabilidade para nós e não ficamos jogando a responsabilidade para outro. Na maioria das vezes, meu Deus, na maioria das vezes coloca a responsabilidade em quem? Em Deus. Eita, Deus que quis assim. Deus, se eu estou passando por isso é porque foi Deus que quis. Mas Deus nos dá o livre-arbítrio. Então nós escolhemos também esse processo nosso de evolução. Não é assim à toa, porque senão, como é que nós íamos adquirir experiência? Se a gente não escolhesse, nós seríamos o quê? Robô se a gente não escolhesse, porque era só colocar, você vai fazer isso e pronto. E quando e a prevalência do livre-arbítrio na nossa vida é o processo divino, maravilhoso e amor que Ele tem por nós, para saber que eu te criei, logo você vai evoluir do jeito que você quer. Tudo aqui está planejado, tudo isso aqui está pronto para que você escolha bem. Aí se a gente escolhe mal, isso aí é conosco. Por isso que temos que reparar. Por isso a questão das aflições, por isso a questão das dores, por isso a questão do sofrimento. Quando a gente às vezes fala desse jeito, né, muita gente nos questiona, porque chama a gente meio que frio, né? Vocês são muito frios falando que a gente... Não é questão de ser frio, é questão
questão de ser racional. É pensar, é raciocinar na sua vida. Quando a gente começa a raciocinar a nossa vida, nós tomamos a rédea da nossa existência, mas precisamos analisar ela. Como é que eu vou analisar a minha vida? Se questionando, revendo, avaliando, transformando. Isso é um processo racional que o Espírito, que agora encarnado, nós, no caso, encarnado, temos que fazer constantemente. Jesus, quando traz essas palavras para nós, Ele quer que a gente chame isso. Conheça-te, já dizia um filósofo, conhece-te a ti mesmo. Eu tenho que me conhecer para parar de estar pondo culpa em outros, para parar de estar botando culpa em outros e começar a ter a minha própria responsabilidade. E ainda tem mais, E sabendo disso, o nosso crescimento moral, ele é reconhecido. Ou seja, a gente não fica naquela mesma situação. A gente sai de um local para outro. A partir do momento que eu me reconheço e começo a tomar decisões específicas para a minha evolução, é a minha moral que está sendo transformada. Aí a gente vê o quanto essa passagem bem-aventurada, os aflitos, ela é significativa. E a gente tem lá no capítulo 5 do Evangelho, um dos maiores que nós temos, lá temos 31 itens. E nesses 31 itens, se vocês forem realmente analisar, ele traz um processo contínuo de que a gente vai olhando desde o processo que nós começamos a raciocinar até onde a gente tem que fixar esse desenvolvimento da dor e do sofrimento. Até no último item, que é a instrução dos Espíritos, ele abre os olhos para principalmente aquelas pessoas que cometem suicídio. Ele faz uma analogia nisso, porque é tanto sofrimento que o Espírito não aguenta. É tanta dor que o Espírito não aguenta ficar. Ele tende a desistir. Então, por que isso? Então, por isso que é um queridinho nesse Evangelho segundo o Espiritismo. E a dor como instrumento educativo. Dor, ali alguém pode falar, Gerson, como assim a dor é um instrumento educativo? Como é que eu vou estar me educando sentindo dor? Não é só sentir dor de quebrar um braço ou de levar uma topada. Não é só isso não. É dor de perder alguém querido, é dor de ser traído, é dor de não ser respeitado. Essas dores que às vezes a gente não sabe o que é, que a gente fica mergulhado lá dentro, e a gente tem que começar a raciocinar. Por que eu estou sentindo isso? Lá nesse capítulo tem uma passagem muito distinta, que é uma palavra que a gente não usa muito no nosso dia a dia, que é a melancolia. E na maioria das vezes ela é confundida com tristeza, uma tristeza muito forte, ou confundida com depressão. E lá os Espíritos, Kardec traz para a gente uma visão mais profunda sobre esse sentimento. Ele diz que quando a gente sente a melancolia é porque o espírito anseia algo que ele lembra, que pode ser em qualquer momento que você esteja. Pode ser que você esteja aqui almoçando, pode ser que você esteja sentado assistindo, olhando o telefone. Do nada vem uma sensação, vamos dizer do nada vem uma sensação onde você se percebe, você sente saudade, você sente tristeza, você sente raiva, você se sente ansioso, é diversos tipos. Aí quando a gente está nesse processo, a gente se questiona bastante e se vitimiza.
essa palavra de vítima, ela é muito frequente nisso aqui, porque realmente chama nós, seres encarnados aqui já raciocinamos, para esse despertar. Então, quando ele coloca a dor como instrumento, ele tem lá no item 18 do capítulo 5, ele diz assim, uma frasezinha que é muito cirúrgica, que é muito assim, específica: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. Aí a gente pode dizer, meu Deus, eu não estou nesse mundo, como é que eu não vou ser feliz? Né? Se questiona, né? Mas temos lá também, no próprio Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é o item 920, a questão 920, que Kardec pergunta para a espiritualidade se a gente consegue ser feliz aqui na Terra. A espiritualidade diz que não, mas você consegue suavizar. Você trabalhando, revendo, você consegue ter muitos momentos felizes, mas todo tempo você pode ter alguns momentos. E esses momentos ele pode ser prolongado mediante a sua atitude, as suas escolhas. Aí é que acontece o aprendizado. Veja, estamos na Terra como alunos em aprendizagem. Jesus nos diz, até uma passagem até para poder a gente não só pensar o seguinte, só aqui na Terra. Jesus não traz para a gente a passagem: há muitas moradas nas casas do meu Pai. Então isso quer dizer o quê? Que não só existe esse planeta também, existe também outros planetas. Nós que estamos aqui estamos fazendo uma passagem. O planeta aqui que você está é uma aprendizagem. Então, se é uma aprendizagem, logo é como se fosse passando de série. E essa felicidade vai chegar. E a gente tem esse planeta, que é o planeta Felizes. E o nosso espírito um dia vai chegar lá, mas basta a gente começar a trilhar esse processo. E como é que a gente vai trilhar isso? Como é que a gente vai estar procurando isso? É aceitando, acolhendo. Essa palavra está muito sendo usada, né? Acolher a dor, acolher o sofrimento. E realmente é acolher. Você tem que acolher. Nós temos uma analogia, né, que até mesmo a espiritualidade traz lá dentro, que veja a questão da dor que purifica. Como é que a dor purifica? Da mesma forma que o fogo purifica o ouro. Imagine a gente, né? Até me deram também uma analogia, que é a questão do próprio remédio também, né? Que nós temos, né? O remédio não é ruim, na maioria das vezes. O remédio é ruim, mas a gente tem que tomar. Mas a gente aprende que aquilo ali vai ser uma forma que eu vou melhorar. A mesma coisa o fogo está purificando o ouro. A gente passa por essas provas de dor e de sofrimento para que o espírito se purifique. Ou seja, é só olhar. Se eu sinto raiva, sinto dor, sinto tristeza, se eu ainda não consigo perdoar completamente, se eu também se eu sinto muita angústia, se eu sou infeliz, né, com a minha família, tudo isso são coisas ainda que é de espírito, que não é puro. Então eu tenho que purificar o meu espírito. Como é que eu vou purificar o meu espírito? Com várias situações que ele diz, você tem que passar. Veja, né, quando a gente olha aquela peça de ouro maravilhosa, não sabe o quanto de fogo foi que passou por ela. E a dor e o sofrimento é o fogo que purifica a nossa alma. E ele até diz que para que a gente evolua, a gente tem que sofrer. Mas para a gente parar de sofrer, temos que fazer boas escolhas. Aí é que vem a questão da própria situação das atitudes. Qual é a atitude que eu estou tomando para poder essas dores e esses sofrimentos serem suavizados? Quais são as atitudes? Aí nesse capítulo 5 é que me pega, né? Que eu gosto muito dele por isso, porque ele faz eu, até aí nós, né, refletir sobre esse processo. Atitudes. Quais são as atitudes do dia a dia que eu estou fazendo
para que meu espírito seja cada vez melhor. E está lá no item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo tem sua razão de ser. Então, as atitudes se tudo tem sua razão de ser, então uma palavra que eu falo, uma ação, uma resposta que eu dou, tudo são atitudes. A gente fala muito porque dentro desse processo de atitude em relação ao sofrimento e à dor, uma coisa muito clara eu vejo em nós, que é a expectativa. A gente fica sempre com expectativa que o outro vá perceber que fez algo errado ou que está fazendo errado. Será que você não está vendo que eu estou sofrendo com essas atitudes que está fazendo? Será possível que essa pessoa não está vendo que está ocasionando dor na nossa vida? A expectativa fica querendo que aquela pessoa, mas nunca sai do seu cantinho. Nós nunca saímos daqui para chegar para essa pessoa. Ou você está sabendo que você está fazendo nós sofrer? Você está sabendo que você está ocasionando dores aqui em todos nós? Porque a gente fica botando só para o outro, né? Aí a gente chega na pessoa e a pessoa diz assim: eu também vou dizer uma coisa para você. Você também está ocasionando sofrimento na gente. E você também está ocasionando dor na gente. Ou seja, os dois ficam na expectativa que falem um para o outro. Aí isso aí vai ter o quê? Aí entra orgulho, entra o ego, o egocentrismo seu, né? Aí entra o processo de culpa, não pede perdão e vira uma bolinha de neve. E isso vai crescendo, isso vai se expandindo. Aí eu vou esperar, eu não vou pedir perdão não. Ele vai perceber, ele vai estar de olho e a aflição aumentando. Gente, essa questão de estar na expectativa realmente só faz aumentar o nosso processo ainda materialista. É porque a gente é muito apegado. Por isso que nós sofremos. Nós somos apegados a situações que ainda são tipo assim, né? O efeito Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ver assim, Gabriela. Não. Você muda. Você se transforma. Todo dia nós nos transformamos. E para compreender isso, nós temos que usar uma palavrinha muito na nossa vida, que é humildade. Nós vamos ainda falar muito sobre essa palavra aqui. Humildade. Essa passagem, essa fala de Jesus, para mim, e eu vejo muito dentro do Evangelho, é o processo de ser humilde. Bem-aventurados aflitos, porque são consolados. É porque a partir do momento que você é humilde, com suas dores, com seu sofrimento, você vai ser consolado. Mas se você não tem humildade para reconhecer isso, como é que você vai sentir o consolo de Deus em você? Porque você vai estar fechado para isso. A gente vai estar fechado. E essa prisão não faz com que a gente aprenda algo bom, faz que só que a gente aprenda algo ruim. E a gente fazendo esse processo, a gente vê que esse mundo faz mais sentido do que nunca. Imagine, você a gente acorda, a gente sempre é colocado a estar com pessoas diferentes, a estar com familiares, a estar resolvendo problema. Todo dia a gente tem que estar resolvendo problema. É ou não é? É. E esses problemas são problemas fáceis? Na maioria das vezes, a gente diz assim: ai meu Deus, não era eu estar passando por isso. Eu não estar passando por isso, a espiritualidade se meteu do lado. Será que não é?
Aí, isso aí que a gente tem que estar se questionando. E dentro dessa compreensão e dentro dessa diferença, né, que a gente tem que estar tendo esse entendimento, a gente vê que a espiritualidade é constantemente nos dando as possibilidades de resolver isso. Aparece uma pessoa às vezes chata, aparece um familiar que nos fica o tempo todo na nossa mente, aparece um conhecido no local de trabalho que chama a gente para o quê? A ter bom senso, a ter humildade. Mas nunca a gente pensa nesse processo, né? Sempre a gente pensa que o outro tem que fazer e a gente tem que ficar esperando a boa vontade. Não, a atitude tem que ser sempre primeira nossa. Aí eu pergunto, e onde é que está o consolo aí em relação ao bem-aventurado os aflitos? Quando Jesus nos traz na passagem lá de Mateus. Bem-aventurados os aflitos porque serão consolados. É um processo contínuo de quê? De aceitação. Aí, isso aí agora o negócio complicou. Aceitar sofrer, aceitar sentir dor, sim. Porque na questão de aceitar, você vai ver que eu estou passando por uma dor muito grande, uma perda do ente querido. Isso a gente olha somente para aquele momento da perda. Aí quando a gente vai pensar direitinho, a gente olha assim, peraí, eu passei tanto tempo com aquela pessoa, eu estou levando lá para o lado extremo, né? Aquela pessoa, mas foi tão legal a tal dia, era tão bom quando conversava, era tão bom quando a gente ficava. Mas a gente pode levar também para contribuir. A gente tem que olhar para aquele, a gente está ali com aquele grupinho. Aí uma pessoa diz uma coisinha já ruim, a gente já sentiu mal, mas a gente nunca lembra de fazer a situação, né? Deus nos dá, agora que é a hora de você provar se você está realmente sentindo o processo de ser cristão. É a hora do perdão, é a hora das atitudes, é a hora de colocar em prática o amor que tanto Jesus nos ensina. E lá no item 3 tem uma passagem assim, futura, que ele diz assim: preste atenção, se você está sentindo essa dor aqui agora, é porque a vida futura vai te explicar todas as anomalias que tu está passando perante a vida presente. Perda, sofrimento, dor, choro, riso, tudo vai ser explicado. Tudo vai ser mostrado para você. Está vendo o que você passou? Para você chegar aqui agora e você está mais forte. Se nós estamos aqui agora, gente, ouvindo esse processo, tendo essa reflexão, é porque lá atrás nós já tivemos muito pior. Nós passamos por coisa ainda muito pior. Nós temos que crer nisso porque o Espírito, ele é imortal. Então ele tem de experiência. Se eu estou aqui agora nessa encarnação, é a melhor que Deus está te dando. Então aproveitem. Nós temos que aproveitar. Por isso que Jesus traz que tu vai ser consolado. Nós somos consolados o tempo todo. É porque a gente não olha ao nosso redor, a gente não olha a vida acontecendo, nós só olhamos para a nossa vida que está aqui, no aqui e agora, nesse mundinho, nesse egocentrismo. Não, olha a vida acontecendo. Deu para contar só uma experiência hoje, né, que eu tive rapidinho, que foi o seguinte, nessa questão de aflições. Eu acordei hoje bem aflito mesmo hoje. Teve uma aflição e eu acho que foi um processo melancólico. E quando a gente vai raciocinando para o Evangelho de hoje, a espiritualidade e todo o processo que foi colocado para mim foi assim: veja aqui, na prática. Eu, no meu
Primeiro atendimento, passei, segundo atendimento, passei. Quando chegou no terceiro atendimento, quando eu coloco para ir, uma pessoa vem, eu dou bom dia, a pessoa, quando eu dou bom dia, a pessoa, bom dia, Gerson. Nem termina a frase, bom dia, Gerson. Aí eu, bom dia, Gerson. Aí eu olho, foi o quê? Eu posso pedir um conselho para tu? Olha, a pessoa que estava, eu posso pedir um conselho? Foi exatamente essa maneira. Eu posso pedir um conselho para tu? A pessoa que estava aflita, né? Olha lá, aflita com aquela, já querendo conselhos. A pessoa pega na mesma hora, gente, foi incrível. Viu assim na minha mente, foi um clarão, assim, vai ficar clarão. Tá vendo? Que não é só você. Tá vendo que não é só você se oriente? Vai trabalhar, faça algo. Ou seja, naquele momento aquela só precisava escutar, que eu escutasse. Eu só escutei, eu nem falei nada, praticamente. Ela falou todo o problemático, depois eu falei o que eu achava, pronto. Ajudou, espero que tenha ajudado. Ajudou muito. Deu um abraço, segui a minha vida, a pessoa também seguiu. Mas foi, sabe o que está? A gente às vezes não percebe essas pequenas coisas no nosso dia a dia. E Deus nos chama para isso. Deus nos chama para saber que nós somos uma família universal. Você não é único, nós não somos os únicos que temos aflição. Todos têm aflição. E todos que têm aflição, nós que temos um pouquinho de entendimento, se estão aqui um pouco bom, é que temos que ajudar essas pessoas. Por isso que Jesus disse: prestem atenção no seu espírito, prestem atenção na sua imortalidade. Ela não é inútil. Nós não somos inúteis, nós temos um propósito. Todos nós temos esse propósito. E esse evangelho de hoje traz para essa reflexão. Então, quando percebemos que a espiritualidade traz isso de imediato para nós, a gente tem que pensar: para que isso? Por que eu estou passando? Para que vai servir essas aflições? Para que vai servir essa dor, esse sofrimento? Porque quando a gente começa a analisar dessa forma, a gente sai do processo de que aquilo ali vai nos fazer mal. Aquilo ali, então, agora vai sair do processo de fazer mal e vai para a instrução, vai fazer com que a gente cresça. Olhe para a vida de cada um, olhe para a nossa vida, quantas situações já passamos e a gente está aqui, firmes e fortes, seguindo. Por quê? Porque a gente já corrigiu alguma coisa. Porque a gente já purificou alguma coisa na nossa alma. Porque a gente já despertou. O nosso espírito já despertou em várias situações. Que possamos sempre perguntar, e isso a espiritualidade nos traz lá no Evangelho, que possamos sempre perguntar, menos por quê e mais para quê. Ou seja, menos por quê. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sentindo essa dor? Mas você vai perguntar, a pergunta é: mas para que essa dor? Mas para que esse sofrimento na minha vida? Porque é isso que Jesus traz nos ensinamentos dele. Veja, gente, veja a questão do Calvário, veja o processo de dor que Jesus passou. Houve reclamação? Em nenhum momento. Houve só ensinamento. Então, para que a gente consiga cada vez mais adentrar nesse processo íntimo, que é as aflições que nós temos dentro de nós, que possamos agir mais com humildade, agir mais com amor, agir mais com perdão, agir mais com empatia, agir mais com caridade com nós mesmos, para que a gente consiga exalar toda essa situação boa para quem está ao nosso redor. Então, para nós finalizar aqui no dia de hoje,
bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Muito obrigado. Para vocês que vão estar aqui, vai ser colocado o passe virtual. Uma boa noite.